Glória a Deus. Nós vamos falar nesta manhã, queridos, sobre a quarentena na Bíblia. E vai ser interessante a gente falar sobre isso, porque o que está acontecendo é algo muito interessante. Porque nós estamos vivendo um momento de isolamento social. Parece ser algo novo para todos nós, mas isso já aconteceu na Bíblia de maneira muito intensa. E vou citar 4 momentos em que ocorreram quarentenas na Bíblia. Tá bom. Então, o que está acontecendo é que ocorreram 4 quarentenas na Bíblia. E é muito interessante como isso tudo aconteceu e o pano de fundo em que tudo isso aconteceu. Então, vou fazer uma leitura inicial aqui, queridos, que está em Isaías, capítulo 40, dos versos 28 a 30. Diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Meus amados, algo muito interessante aqui. Isaías, ele traz uma mensagem, é uma mensagem interessante que a gente tem uma visão muito ampla sobre a necessidade que o ser humano tem de aperfeiçoamento, de alinhamento, de desenvolvimento, de fortalecimento. Então, para que isso tudo possa acontecer, Deus, ele propicia momentos em que a gente pode, dentro de uma atmosfera de vivência, ter uma restauração, ter uma mudança de vida, ter algo, queridos, que possa trazer despertamento. Eu me lembro muito bem quando faleceu a minha mãe, em 12 de abril de 1998, após aquela ocorrência, eu cresci muito em vários aspectos, sofrendo muito, o coração estava abatido, mas eu estava crescendo, estava amadurecendo. Pude cuidar das coisas pela primeira vez na vida, estava cuidando de todas as coisas de um velório juntas, sabe? Velório, funerária, cemitério, não sei o quê, e o que aconteceu após isso. Então, era muito difícil, meu pai não tinha condições, aquilo trouxe fortalecimento, foi um deserto, mas me trouxe força. Então, Deus, ele vai permitir que elementos aconteçam em nossas vidas para que sejamos fortes, ainda mais fortes, ainda melhores. O primeiro isolamento na Bíblia, queridos, que vamos citar aqui, ele está descrito... vocês já conseguem me ouvir melhor? Tem 2 pontos aqui falando. Acho que está aberto aqui. O primeiro deles acontece da seguinte maneira, é a Arca de Noé. Se nós observarmos, queridos, versículos, capítulo 5 até o capítulo 6, 7, nós teremos uma visão lá em Gênesis de como o povo, depois de haver a perpetuação da espécie, após a saída de Adão e de Eva do Éden, como acontece algo muito complicado. O povo começa a crescer, e todo aquele princípio que Deus havia criado com Adão desmoronou, que era daquele relacionamento bonito, bacana, que Deus vinha todo dia ter conversa com Adão, era uma comunhão gostosa, eles estavam juntos, mas agora o que estava acontecendo era que o homem quis viver da sua maneira. E a Bíblia fala, olha que coisa interessante aqui, ó, Gênesis capítulo 6, dos versos 5 a 8. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, meus amados, há uma menção aqui muito interessante. Qual é? O que está acontecendo nesse momento é que, apesar de ter havido um grande desgringolamento social,
Houve ali, queridos, uma multiplicação da maldade, do pecado, mas esse homem Noé, esse homem foi diferenciado aos olhos de Deus. Mas mesmo assim, Deus pega esse homem, faz com que ele prepare uma grande arca e depois ele fica por 40 dias dentro dessa arca, ele, sua família, mais ali um casal de cada animal. Então, meus amados, ali tem uma quarentena sendo fixada. A quarentena, ela era obrigatoriamente um lugar onde eles deveriam estar reunidos. Mas reparem, Deus propiciou, Deus impulsionou, Deus planejou aquela quarentena. E estando ali naquela quarentena, estavam protegidos, estavam seguros, porque, querendo ou não, um mal cairia sobre a terra. Então, queridos, ali acontecia aquele momento, um momento delicadíssimo, onde toda a humanidade foi dizimada. Não somente homens e mulheres, mas animais também. Hoje nós observamos, queridos, ao nosso redor, as nossas montanhas, por exemplo. Você sabia que os arqueólogos têm descoberto fósseis inteiros dentro de montanhas que ainda são frutos desse período aqui, do dilúvio? Entendeu? Então, isso é muito interessante. Então, esse foi o primeiro confinamento, o primeiro isolamento social declarado na Bíblia. Então, houve um momento de crescimento em Deus nesse instante. Deus estava guardando o seu povo. Quer ver um segundo caso? Um segundo caso acontece, queridos, lá em Êxodo, capítulo 12, do verso 21 ao 24. Deus ele ordena que os israelitas fiquem dentro de casa por um dia, uma noite. A palavra de Deus diz assim, Êxodo capítulo 12, versos 21 a 24. Observe. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos da terra e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa pela manhã, até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Aqui estava ocorrendo, queridos, a instituição da Páscoa. Isso acontece entre a 9ª e a 10ª praga do Egito. E a 10ª praga do Egito era a morte dos primogênitos. O faraó não estava deixando o povo sair. Então Deus, ele programou a ida de um anjo da morte para que pudesse entrar e ferir todos os primogênitos. Meus amados, é interessante a gente parar e pensar sobre isso. Reparem, foi o próprio Deus que permitiu isso. Está entendendo? É o nosso Deus de amor. Mas é um Deus que quer coisas corretas. É um Deus que guarda os seus filhos. É um Deus que luta pelos seus. É um Deus, querido, que tem visto a afronta. Nesse momento, temos vivido momentos de grande afronta. Haja vista aí o que aconteceu nos desfiles de escola de samba nos últimos anos. Né? No ano passado, teve aquele caso lá era uma simbologia, mas era um cara fantasiado de demônio ferindo Jesus. Lembram disso? Lá no São Paulo. Aquele cara morreu, não sei se vocês sabem disso. Em menos de um ano ele veio a falecer. Ele faleceu, acho que foi um acidente trágico, alguma coisa assim. O nome de Deus ele tem sido afrontado em várias esferas. E o que está acontecendo aqui, e o que aconteceu nesse momento aqui, é que Deus tinha dado uma ordem para Faraó: libera o meu povo, libera o meu povo, libera o meu povo. E quando Deus tem algo, querido, fixado para a minha vida e para a tua vida, ele vai botar um caminhão para atropelar o que for necessário, mas ele vai agir por você, porque você é povo dele, você é servo do Senhor. O nosso Deus é um Deus de amor, mas também ele é fogo consumidor. Então é muito bom ter Deus como aliado, querido. Às vezes a gente fala, né, de uma forma tão suave e tranquila, porque Deus é assim, é de forma suave e tranquila. Mas não entra numa briga, não, contra Deus. Então é por isso que ele coloca sobre a minha vida e sobre a tua vida a autoridade do nome dele, sobre tudo, meus amados. Mas, ao mesmo tempo, ele também nos traz a possibilidade, Jesus foi a imagem clássica disso. Hoje nós temos vários missionários sendo mortos a fio de espada, lá na janela 1040, lá no Oriente Médio, nos países muçulmanos, nos países em que o evangelho não é aceito.
Deus guarda os seus. É óbvio que a Bíblia fala de maneira muito clara, queridos, como acontece lá em Hebreus, por exemplo, fala sobre os mártires do passado, os mártires do presente e os mártires do futuro. E talvez estejamos entre nós aqui com alguns mártires, aqueles que vão morrer por Cristo. A Bíblia fala, a última bem-aventurança é muito clara. Bem-aventurados aqueles que vão sofrer pelo meu nome. Então, queridos, o que está acontecendo aqui nesse caso específico, foi Deus guarda o seu povo por uma noite, lá nas suas casas, ali no Egito. E o que está acontecendo, meus amados, é algo muito, muito, muito poderoso, porque um grande mal seria derramado sobre aquela terra. Aconteceu realmente a morte dos primogênitos, isso tudo ocorreu. Foi algo muito delicado, muito complicado. Mas o fato é que foi a praga que permitiu, deu o aval para que o povo seguisse rumo à terra prometida. Então, esse foi o segundo isolamento sinalizado na Bíblia. Nós vamos falar agora de um isolamento individual. Falamos de isolamento coletivo, tanto no primeiro como no segundo. Mas esse terceiro isolamento agora é algo muito interessante, que nós precisamos visualizar. No reinado de Acabe, nós tivemos ali um profeta muito interessante, que era o profeta Elias. O profeta Elias, queridos, ele tinha lutado de forma muito interessante e tinha afrontado 450 profetas de Baal. Ele tinha profetizado muita coisa sobre a terra de Israel. Ele tinha profetizado muita coisa sobre o reinado de Acabe. A esposa de Acabe era uma estrangeira, era algo muito complicado ali. E ali o que acontecia, queridos, que ele realmente se expôs ao extremo. E aí, a esposa de Acabe, deu um branco aqui agora, a esposa de Acabe, Jezabel, aquela moça bonita citada na Bíblia. E aí, acontece que Jezabel, ela afronta Elias. Como assim você mata os meus profetas? Como assim você está agindo contra os meus deuses? E mesmo Elias, tendo vivenciado momentos de grande êxito e vitória na palavra, Elias, queridos, ele teme. Então, o que aconteceu naquele instante, meus amados, é que Elias simplesmente ele vai para dentro de uma caverna. Acontece algo, eu vou citar para vocês, está lá em 1 Reis, capítulo 19, nos versos 11 a 15. Observe. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, um ventinho, uma brisa. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, em chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria. O que está acontecendo aqui, querido? Reparem, era um grande servo de Deus. Era um homem poderosíssimo do Senhor. E aí, o que está acontecendo nesse instante, meus amados, é algo delicado. Por quê? Porque esse homem, servo do Senhor, estava abatido, ferido, estava na caverna, estava ali num quadro depressivo. Mas Deus vai e visita o querido, Deus se apresenta de inúmeras formas, mas não estava ali, até que se permite falar numa brisa extremamente suave. Nessa quarentena, queridos, muitos servos de Deus têm estado abatidos dentro de seus enclausulamentos, das suas quarentenas. Esperam que vozes do Senhor venham de vários lugares, mas Deus fala muitas vezes de uma voz tão suave e tranquila. E não tem uma forma tão suave e tranquila de se falar como estar falando intimamente contigo no teu quarto, na tua intimidade, no teu joelho no sofá, na varanda da sua casa, no momento em que você vai buscar a presença. Meus amados, tem relatos, queridos, de irmãos, eu me incluo nisso, de irmãos queridos que às vezes estão tomando banho, buscando ao Senhor ali,
E Deus fala coisas tão profundas, tão maravilhosas. Meus amados, o fato é, queridos, que existiu aqui uma quarentena, um isolamento. E no caso aqui de Elias, foi isolamento mesmo. Estava sozinho naquela caverna, queridos, temendo por tudo. Mas Deus foi ali visitá-lo. Deus há de visitar e guardar os seus servos em todos os seus isolamentos. Em todos os momentos, os olhos de Deus estão em todo lugar e nunca vai deixar você sozinho. Você nunca estará só. A unção e a bênção do Deus eterno vai guardar você, os teus sonhos, os teus projetos, tuas motivações, tuas inspirações, queridos. É fundamental que nós submetamos, meus amados, as nossas vidas em Deus, para permitir que Ele faça o que tem que ser feito. E Ele vai fazer. Repare que Ele dá uma ordem aqui para Elias. Elias, sai daí, cara, vai. E ainda dá uma missão para ele. Vai lá e unge, querido, Ezael como rei da Síria. Olha que coisa interessante. Para alguém que estava completamente depressivo, você vai se levantar, você vai pegar essa escada, você vai levantar Israel como rei. Então, meus amados, só para que você possa ter uma ideia de que no reino de Deus não tem eu estou mais preparado do que o outro. Não, Deus nos vê da mesma maneira. Deus usou uma mula. Meus amados, tudo que Deus quer é que nós estejamos completamente obedientes e disponíveis para o seu agir. Meus amados, estamos num tempo em que pessoas estão profundamente aflitas. Elas precisam de apoio, de cuidado, de carinho, de amor. E o que a gente tem feito? Nós sabemos o caminho que nos leva para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, meus amados, o que temos nas mãos é algo muito poderoso. Estávamos aqui fazendo uma leitura ontem de um texto muito interessante que fala que para as classes médias e a classe mais alta, esse momento de isolamento significa tédio. Mas para as classes mais humildes, tem sido fome. Enquanto classe média e classe alta tem tédio, a classe mais humilde tem fome. E a pergunta é, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Meus amados, não entramos em esferas governamentais, políticas. A única coisa que a gente faz aqui é honrar e orar. Meus amados, e sinceramente é um assunto que nem cabe muito, mas o fato é como nós somos. Teve até alguém que colocou, foi muito interessante. Quem será o próximo ministro da Saúde? Serei eu, todo mundo ministro da Saúde agora. E é verdade. Você pode salvar vidas ao teu lado. Tem gente aqui no meu prédio, queridos, tem 4. Agora, na verdade, tinham 4, multiplicou para 7 pessoas em quarentena, com Covid, atestaram positivo. Dos 7, morreu 1. Aqui no meu prédio, faleceu uma pessoa. E o que eu estou fazendo? O que a gente está fazendo? Então, é importante a gente se colocar à disposição e todos saberem que nós somos servos de Deus. Talvez a gente não precise ir pessoalmente até as pessoas, mas um telefone basta para você orar por essa vida, se colocar à disposição. Então, meus amados, é isso que está acontecendo. Eu louvo a Deus, querido. Tem pessoas aqui no condomínio que têm procurado, porque sabem que tem servos de Deus à disposição. Então, seja um servo de Deus à disposição, querido. Saiba que por mais que você possa estar abatido dentro dessa caverna, assim como Elias esteve, Deus está aí com você. Ele está falando para você agora, sai daí, sai dessa caverna. Aproveita o tempo que você tem. E falando em aproveitar o tempo que tem, vou falar do quarto isolamento aqui, muito interessante, e ele também é individual. Mas esse cara, no isolamento individual, ele fez muito barulho. Adivinha de que a gente vai falar agora? Adivinha? Ele, apóstolo Paulo. E o quarto isolamento foi a prisão de Paulo. Olha o que diz o apóstolo Paulo para Timóteo, seu filho na fé, em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 8 a 13. Fiquem atentos nas palavras de Paulo. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos. É Paulo escrevendo para o seu filho na fé, tá bom? Preso, enclausurado. Descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Meus amados, viu o tamanho dessa palavra? Ele está algemado, mas ele falou, mas a palavra de Deus não está algemada. Eu posso estar, mas a palavra não. Reparem que nós estamos fazendo essa leitura de um texto, queridos, lá das primeiras décadas, sabe, dessa nossa era cristã, das primeiras décadas.
Eu não me lembro aqui exatamente qual é, Timóteo, o quê? 60, 50? 50, 60 depois de Cristo. Meus amados, estamos em 2020 e a gente está lendo o que um homem algemado escreveu. Olha isso! Às vezes a gente lê o texto bíblico, né, mas a gente passa batido. Ah, que pena, olha. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Beleza. Diz assim: por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Com eterna glória, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também vivemos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eita! Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Tem muito também, ele percebe o outro. Ah, ok. Glória a Deus. Então, meus amados, o que está acontecendo aqui é que Paulo, ele escreve para Timóteo, ele estava preso. Gente, ele estava preso, algemado, celas frias, geladas, maus tratos. O que facilitava um pouco as coisas ali é porque ele era um cidadão, né, que tinha nacionalidade romana também. Mas o fato é que Paulo, queridos, ficou muito tempo preso. Ele rendeu muito, ele produziu muito estando preso, e ele rendeu muito e produziu muito estando solto. Abriu igrejas, cuidou de vidas, atuou de maneira muito poderosa. Então, meus amados, o que está acontecendo aqui é algo muito especial. Não tem, infelizmente. Não tem. Então, queridos, o que está acontecendo aqui é algo realmente muito, muito poderoso. Então, estou tentando clicar para poder melhorar o som. Então, meus amados, esse é o quarto isolamento citado por nós aqui. E nesse isolamento, no primeiro, se a gente fizer um balanço dos isolamentos sociais que tiveram aqui na palavra, nós tivemos o primeiro, Noé, diante de uma sociedade completamente corrupta, imoral e que odiava Deus. Abandonou Deus de cara. Então, primeiro isolamento. Deus guarda e desenvolve uma nova roupagem humana. Segundo isolamento social, queridos, nós temos ali algo muito especial acontecendo, queridos, nos israelitas, na 10ª praga do Egito. Deus guardando o seu povo, protegendo o seu povo. Deus tem ali na caverna de Elias, queridos, ali foi uma caverna que Elias se coloca nela. Elias se colocou naquela condição. E mesmo ele tendo se colocado numa situação difícil, Deus foi até lá visitá-lo naquela caverna. E esse quarto e último item, queridos, que é de Paulo, nós temos aqui Paulo, e ele falando, eu sofro tranquilo por causa dos eleitos de Deus. Olha que coisa! Ele se colocando na brecha. O cristão, ele se coloca na brecha. Quando estamos em oração por alguém, nos colocamos na brecha por essa pessoa. É lindo isso. Então, meus amados, ele se coloca nessa brecha. É algo muito especial acontece aqui. E, por fim, meus amados, nós temos um evangelho que explodiu pelo mundo. E aqui está um homem que, mesmo enclausulado, um homem que pouco tempo teve, se vocês pararem a observar a conversão de Paulo, você vai observar que logo depois que ele cai do cavalo, que ele fica cego, ele é recebido por Ananias, a Bíblia fala que não demora muito e ele já começa a pregar a palavra. Meus amados, ele não perdeu tempo. Se tinha alguma coisa, se alguém era muito bom em administrar o tempo, se chamava Paulo. Saulo de Tarso. Então, glória a Deus por isso, é algo maravilhoso. Ganhe, aproveite o seu tempo, querido. Olha, essa pandemia parece que começa a chegar no pico, né? Pelo menos estão falando, e a gente está acompanhando isso tudo. Mas o fato é, queridos, que nos 4 casos, tivemos isolamento social aqui que nós citamos agora, e os quatro isolamentos sociais que ocorreram, que nós citamos aqui nesse momento, foram muito importantes. Precisaram ser respeitados. Não coloque o seu Deus à prova, querido. Se proteja, se guarde. Deus, ele não recriminou, ele não falou, vai lá, Noé, olha, eu vou mandar a enchente sobre o mundo, mas você vai surfar nas ondas aí, fica tranquilo que não vai te acontecer nada, fica
se pendura numa árvore. Não, ele botou ali protegido. Onde estava Saulo? Deus coloca ele ali, de alguma maneira, também protegido. Elias estava, de alguma maneira, protegido naquela caverna também, porque queriam matá-lo. Meus amados, e Deus guarda o povo dele nas casas, ali, entre a 9ª e a 10ª praga do Egito. Deus está guardando a cada um de nós, queridos. Não vamos colocar o nosso Deus à prova. Vamos nos guardar, vamos nos proteger. Vamos fazer o que há de recomendação das autoridades em saúde do nosso país. Precisamos cumprir, queridos. Temos aí necessidades que precisamos cumprir. Então, por favor, faça o seu isolamento. Esse momento de isolamento é permitido por Deus, querido. Sabe, não cometa loucuras. Faça o que tem que ser feito. Cuide da sua família. Dê valor para a sua casa. Faça as coisas que há muito tempo você não faz. O Adivaldo, estou vendo que o Adivaldo está ali embaixo. Estou vendo a carinha do Adivaldo aqui, da Andréia na foto. O Adivaldo é a fera da... Mas o Alex também. São os dois MacGyvers da igreja. Né? Adoro pegar e fazer de tudo. Né? Busca tudo para fazer. Adivaldo cai dentro da obra também. E daqui a pouco eu vou ter que fazer alguma coisinha aqui também. A gente sai, às vezes a gente está tão batido na corrida de tudo, queridos, que a gente deixa tantas coisas de valor para lá. Não é verdade? Eu, durante muito tempo, queridos, eu trabalhava, chegava em casa às 10 horas da noite, trabalhava, né, quando eu estava nessas empresas onde eu estive. Aí, às vezes, saía dali, emendava nas faculdades para dar aula, ou estava viajando a trabalho. Eu mal via minhas filhas, queridos. Eu mal via minhas filhas acordadas. Às vezes, eu saía muito cedo, chegava muito tarde, eu via as meninas e essa moça aqui do lado só dormindo. Então, assim, agora, o que está acontecendo, meus amados, é que eu estou tendo tempo para ver todo dia, toda hora. E estou trabalhando de casa. As necessidades da igreja, elas se multiplicaram, acredite. A gente está trabalhando tanto nas coisas do Senhor, e glória a Deus por isso, né? Inclusive, amanhã começaremos o discipulado. Hoje, vários convites serão liberados. Então, assim, para os que vão fazer o treinamento amanhã. Então, assim, a gente está trabalhando muito. Mas, profissionalmente, a gente também está trabalhando, queridos, porque tem que trazer o pãozinho, né? Tem que trazer o alimento para dentro de casa. Então, assim, faça o que tem que fazer, mas se cuide, se guarde, se proteja. Foram isolamentos, queridos, definidos por Deus. Aqui foram isolamentos que ocorreram com a permissão de Deus. E esse isolamento que está acontecendo agora, para a tua vida, também é permitido por Deus. Então, aproveite o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Vou ler um último texto aqui para finalizar. Diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Coisa linda! Se você está sendo consolado por Deus, contemplado por Deus com essa consolação vinda do Espírito Santo, vamos permitir ser usados. Procure pessoas, queridos, no seu condomínio, sabe? Não precisa sair pela porta, não. Procure saber de pessoas que precisam de ajuda. Dentro do seu ramal, no seu apartamento, você pode discar apartamento 406. Oi, tudo bem? Eu queria falar com a dona fulana de tal. Olha, tudo bem? Olha, sou sua vizinha aqui do 1102. Eu quero só falar para a senhora que a senhora é muito importante para Deus. Que a senhora é muito importante. Saiba que eu quero orar pela senhora. Se a senhora... Eu não estou nem falando de religião aqui, só quero dizer que Deus ama a senhora. E eu quero dizer que eu quero orar pela senhora. E aí eu acho muito difícil. Até um ateu vai querer uma oração numa hora dessa. Então, meus amados, vamos aproveitar as oportunidades. Esse isolamento é permitido por Deus. Você observou aqui, isolamentos que foram feitos aqui. Sabe o que aconteceu na vida, queridos, de servos de Deus que, por exemplo, estavam lá no Egito e não tomaram os procedimentos de isolamento? Sabe o que aconteceu? Os primogênitos dos filhos, dos próprios filhos de Deus, teve perda nessas casas também. Teve perda. Na casa daqueles que não foram obedientes. Teve perda, gente. Na casa dos próprios filhos de Deus. Então, precisamos ser obedientes. Amém? Temos aí Romanos, capítulo 13, que não nos deixa mentir.
sobre autoridades. Então, tivemos aí 2 ministros aí espetaculares da saúde que sinalizaram de maneira tão brilhante. Nós temos aqui entre nós o Bruno, que é cientista da UFRJ, já trouxe menções claras aqui, está trabalhando em outras curas, trouxe menção para todos nós aí quanto ao vírus, a pandemia, os cuidados. Nós estamos ouvindo o tempo inteiro na TV. Então, meus amados, por favor, falta de informação não será. Nós temos informação. Então, vamos nos guardar, vamos fazer como Paulo, mesmo algemados, vamos explodir para a glória de Deus, amém? Eu queria fazer uma oração pela sua vida nesta manhã. Pedir a Deus que guarde e abençoe você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, guarda e abençoa a vida dos teus servos, Senhor. Não tem sido um momento fácil, sem dúvida nenhuma, Senhor. Estamos há mais de 2 meses em casa. É fato, meu Deus, que é ruim por um lado. E é fato que, para os profissionais, Senhor Deus, que carecem de recursos, para profissionais liberais, autônomos, que vivem de produtividade, está sendo um momento complicado, meu Senhor, mas eu te clamo para que tu possas cumprir a tua palavra, Senhor Deus eterno, e prover sustento completo para os teus servos. Que todos eles sejam completamente sustentados pela tua poderosa mão, que sejam guardados, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, restaura, Senhor Deus, a vida dos teus servos. Guarda e unge poderosamente, que sejam abençoados, guardados por ti, que não sejam, Senhor Deus eterno, de maneira alguma, Pai amado, infectados com esse vírus, meu Pai. E mesmo assim, se o forem, não contaminem ninguém e sejam completamente curados para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, guarda cada casa, guarda cada vida, que sejam restaurados, renovados, as motivações dos teus servos. Coloca a tua mente na mente deles, meu Pai, para que vivam o novo de Deus, para que vivam as novidades que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai amado, ajuda-nos a ter um prisma novo sobre as nossas finanças, ajuda-nos a ter um prisma novo sobre as emoções, ajuda-nos a administrar melhor as emoções, a amar, Senhor Deus eterno, exercitar o amor entre os nossos familiares, exercitar o amor, Senhor Deus eterno, e praticar coisas que talvez já tivessem ficado esquecidas, coisas tão valiosas que o Senhor já colocou no nosso coração no passado. Guarda e abençoa a vida de cada servo, de cada serva. Em nome de Jesus. Amém.